Glória a Deus, aleluia. Deus Santo de poder e glória. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo de poder e glória, te apresento essa mensagem em tuas mãos, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado por esse dia, consagro em nome do Senhor Jesus. E te dou graças, Senhor. Me ajude a ministrar essa palavra na revelação em Cristo, para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a qual a mensagem sempre tem sido cristocêntrica, mas hoje falaremos sobre a vitória de Jesus, uma mensagem mais específica acerca do Rei. Jesus disse: assim como o mundo me odeia, odiarão a vocês. Ele reina. É o que tem o maior número de fiéis. Porém, os contraditórios não conseguem se firmar em Cristo. Eles não se firmam e são inconstantes na obediência da fé. Porque é uma ordenança de Deus que todos os homens obedeçam os mandamentos. E se Deus ordenou, não há ninguém que possa mudar. Deus, ele reina em todas as nações, línguas, tribos, raças. E toda língua, todo joelho, toda língua confessará. Todo joelho se dobrará perante Deus, perante o trono branco. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Jesus venceu. No início da obra, as pessoas prendiam os apóstolos. No início da obra, zombavam. Mas quando conheceram o poder de Deus, quando conheceram a palavra de Deus, eles começaram a respeitar. Então Cristo foi crescendo, ganhando fiéis. O cristianismo hoje é a maior religião de todo o mundo. Jesus, ele reina. Está acima de todo nome que se nomeia. Todo poderio foi dado a ele. Não há nenhum principado que tem mais poder que Cristo Jesus. Eles têm medo de Jesus. Eles têm medo quando eles olham para Cristo. Dá um frio na barriga porque são ímpios. O lado deles
são o lado da impiedade, é o lado da fraqueza, porque todo homem sem Deus é fraco. Ele precisa ter Deus. Digo fraco, sou forte com Deus. Só que eles são treinados para serem corajosos contra os cristãos na peleja espiritual. Mas vindo Jesus, eles caem do cavalo. Jesus venceu e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa confiar que Jesus é o Rei. Você precisa confiar no Deus invisível. Você precisa confiar na autoridade de Cristo, no poderio de Cristo. E que não há ninguém acima dele, a não ser o Deus Pai da Bíblia, que não é nome a qual a Bíblia não reconhece, mas é o nome do Senhor dos Exércitos, Senhor Jeová, Deus Altíssimo. Por isso, meu amigo e minha amiga, não temas, porque Jesus venceu. Quem está em Cristo está firme. Quem está em Cristo está petrificado. Você precisa ser tratado em Deus, aceitar a glória do outro. Você não aceita a glória do outro, você não pode ter glória de Deus na sua vida. Você é um derrotado, um fracassado, terminará a sua vida lamentando. Você ficará lamentável numa cama, porque não suporta ver a vitória do teu próximo. Não suporta ver a glória de Deus na vida do outro, como você pode terminar bem os seus dias. Jesus venceu. Vê se outra religião vai ter um que vai ser crucificado e vai aparecer vivo em 3 dias. Vê se outra religião vai ter um que vai aparecer com uma sabedoria inquestionável. Porque Jesus, ele deixa você sem resposta. A sabedoria dele é de Deus. Jesus venceu. E se você não aceitar a Cristo, você não entra no reino de Deus. Você será uma pessoa amargurada. Você será uma pessoa que vive para atrapalhar os outros. Deus não precisa de homens para ajudar outro a pregar. Deus precisa que o homem esteja nele.
Deus precisa que o homem venha receber o batismo com o Espírito Santo, porque não é vocês que falam, mas o Espírito Santo falará em vocês. Todos aqueles que querem roubar a glória do irmão são roubadores, e nenhum roubador tem parte no reino de Deus. Vocês gostam de colocar lenha na fogueira, gostam de ver contendas, pelejas, pois a peleja voltará contra vocês. Aquele que rola uma pedra, a pedra voltará sobre eles. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Tem que se limpar. Deus não suporta aqueles que fazem mal à vida. Deus não suporta você que anda na idolatria, porque a idolatria faz você fazer mal à vida, à sua vida, às pessoas que amam você e às pessoas também que não amam você. Bebedices é a pessoa que vive tropeçando, caindo, dia, à tarde, à noite, está sempre bebendo. O Deus deles é a bebida. Porque eles não conseguem ter a prioridade do Espírito de Deus. Não conseguem achar alegria no Espírito de Deus. Eles querem achar alegria na bebida. Há uma diferença de você apreciar, é uma diferença de você idolatrar, andar na bebedice. Há uma diferença de você se alimentar do pão da terra e há uma diferença da glutonaria, que é a idolatria. Que fará mal para a sua saúde e que fará mal para as pessoas que te amam, te deixará uma pessoa vazia de Deus, uma pessoa mal-humorada, que fará mal também para as outras pessoas ao redor. O costume do mundo é o pecado. Porém, a palavra é: Jesus venceu o mundo. Você gosta de dar reverência a artista, a jogador de futebol? Você obedece todos esses, mas não obedece àquele que você tinha que obedecer. Obedecei os vossos pastores, para que não venham orar por vocês gemendo, porque isso não traria proveito algum para vocês. Deus Santo de poder e glória. Os reis que Deus levantou não foi artista, não foi, aleluia, glória a Deus, jogador, não foi
político, os reis que Deus levantou foi os líderes ministeriais e os profetas. Pelo sangue de Jesus, reis e sacerdotes vocês são. Não pela palavra da artista, não pela palavra do jogador, mas pelo sangue de Jesus, reis e sacerdotes. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito, em que te enfadei, testifica contra mim, certamente fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam, povo meu. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade, e efa pequena, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas, ou com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti, removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Manda dizer o Senhor: tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho. Pessoas que não têm o controle, pessoas que andam na idolatria, nas maldades, Deus não terá compaixão. Deus santo e poder e glória, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Quer fazer sexo à vontade? Tem que casar. E mesmo assim, se você tiver poligamia, se você não tiver poligamia, você tem que entrar na renúncia. Caso contrário, consentimento mútuo será amor e você não será mais o marido. Deus santo e poder e glória. Ao solteiro não convém amar o sexo por causa da prostituição. Você ficará um homem vagabundo, você ficará uma mulher rodada, prostituta. Viverá sobre opressão dos seus amantes.
viverá sob a opressão dessas mulheres que destroem os reis. Jesus, o bom pastor, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo teu nome as tuas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O sumo pastor, Jesus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus, ele venceu. Você não tem que temer o mundo. Você não tem que temer as ameaças. Você não tem que temer os homens. Você precisa temer ao Senhor Todo-Poderoso. A Ele você deve temer. A Ele você deve atribuir glória. Porque com apenas uma palavra, Ele pode dar a vida, Ele pode tirar a vida. Deus Santo de poder e glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Na hora do culto, um presta atenção em uma coisa, outro presta atenção em outra coisa, outro quer prestar atenção nos gestos, quer tentar adivinhar o que o pastor está pensando, mas as ovelhas prestam atenção na palavra. Por isso ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz, eu sou a porta. Aquele que entrar encontrará, salvar-se-á, encontrará o verdadeiro alimento. Quem é do céu se alimenta da palavra. Quem não é do céu está, mas não está. Porque não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Santo Espírito.
o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Pregai pelo dia que se chama hoje, para que ninguém se endureça com o engano do pecado. O pecado engana e destrói. Convertei-vos da violência das vossas mãos, dos vossos pensamentos. Porque Jesus venceu e a obra já está no tamanho que está e cada vez vai crescendo, aleluia, para o reino de Deus. Convertei-vos ao Senhor para que venha sobre vocês o refrigério da presença de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Você não precisa estar perfeito para se converter ao Senhor. Você não precisa estar perfeito para descer as águas batismais. Você precisa estar arrependido, querer mudança, aleluia, querer mudar o seu caminho, que outrora era caminho de morte, mas agora você quer seguir o caminho da verdade e da vida. E Jesus irá te lapidando, Jesus irá te regenerando, Jesus irá te transformando, e você receberá o Espírito Santo e com fogo, o Espírito da revelação, o Espírito da sabedoria, dos dons espirituais e dos dons também naturais. Porque todas as coisas foram feitas para Ele. Porém, os dons espirituais são do altar, os dons naturais são para a glória de Deus. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.